Olá pessoal, professor Wilson Cândido com mais um vídeo da série AEE, conversando agora sobre atendimento educacional especializado e as adequações curriculares de pequeno porte. Sim, é importante sim que o profissional do AEE, seja no contexto da sala de recurso multifuncional ou dos centros de AEE, que ele tenha a oportunidade de participar com o professor durante o momento de planejamento. Não para levar atividades prontas, mas para levar algumas orientações, algumas dicas de como pode ser melhor conduzido o processo de ensino-aprendizagem por parte desse professor em sala de aula. Então, quando a gente fala de adequações curriculares de pequeno porte, são aquelas de competência exclusiva do professor de sala de aula. Entendendo que quem faz a adequação de atividades e de avaliação para o aluno não é o profissional do AEE, é o professor de sala de aula. Desde que a gente consiga participar desse processo enquanto profissional. Mas quem realiza é o professor de sala de aula, com auxílio do profissional do AEE, se assim ele necessitar, mas a competência é exclusiva do professor de sala de aula. Eu estou frisando isso como forma de alertar, a partir daquilo que a gente já sabe como acontece no dia a dia. Então, as adequações curriculares de pequeno porte são de competência exclusiva do professor de sala de aula, que pode promover aí pequenos ajustes nos objetivos do seu plano de ensino. Esse professor ele pode priorizar determinados objetivos para o aluno, investir mais tempo ou maior variedade de estratégias na busca de alcançar alguns desses objetivos, em detrimento de outros. Ele pode priorizar o ensino de formas alternativas de comunicação, se assim houver necessidade. Pode acrescentar objetivos complementares relacionados aos objetivos postos para o grupo como um todo. Lembrando sempre de lançar mão de atividades complementares e suplementares, que tanto se faz no AE como se faz em qualquer outro espaço de atendimento voltado ao processo de inclusão. Adaptações de conteúdo devem priorizar os tipos de conteúdos, as áreas ou unidades de conteúdos, a sequência do conteúdo, a eliminação de alguns conteúdos secundários que o aluno ainda não consegue realizar, acompanhando as adaptações propostas para aquele objetivo educacional específico. Adaptar esse método de ensino às reais necessidades de cada aluno é um direito, pois o ensino não ocorrerá se o professor não atender a forma como cada um pode melhor desenvolver o seu aprender. Faz parte da tarefa de ensinar essa busca por estratégias que melhor respondam às características particulares de cada aprendente. Para alunos com dificuldades de abstração, interessante a utilização de material concreto, visual, a promoção de oportunidades diversificadas de se abordar o mesmo assunto. Para alunos com dificuldades de atenção concentrada, é importante a utilização de jogos, de recursos materiais, de recursos dos quais a criança goste, respeitando e aproveitando a mesma rede neural, que se repete de forma insistente em alguns casos. Modificação do nível de complexidade das atividades. Eliminar componentes da atividade, dando nova sequência à tarefa, dividindo uma tarefa longa em tarefas menores, em passos menores, com menor dificuldade para aos poucos ir aumentando a complexidade da tarefa. Adaptação de materiais utilizados. O ajuste das ações pedagógicas tem de estar atrelado ao processo de aprendizagem do aluno. Isso tanto se faz enquanto ferramenta de intervenção no espaço que se realiza a AEE, como pelo professor em sala de aula no tocante ao seu conteúdo. Adaptação do processo de avaliação, seja por meio de modificação de técnicas, como também da modificação dos instrumentos convencionais já utilizados. Adaptação na temporalidade do processo de ensino e aprendizagem, aumentando ou diminuindo o tempo previsto para algum objetivo e conteúdo a ser conquistado. O professor pode organizar o tempo das atividades. Atividades verbais tomarão mais tempo para alguns alunos. Atividades escritas tomarão mais tempo para outros alunos.
Atividades que exigem abstração demandarão mais tempo e maior frequência de suporte para alunos com deficiência intelectual e com autismo, por exemplo. O essencial é que o educador esteja atento ao seu aluno e a como esse aluno funciona, identificando de que conhecimentos ele já dispõe e que necessidades ele irá apresentar nesse contexto. Que o professor use de sua criatividade para formas alternativas de ensinar ou mediar esse processo. E que o professor responda às necessidades identificadas a partir da sua observação inicial. É importante que o professor use da avaliação para identificar o que precisa ser ajustado no seu processo de ensinar. É importante que o professor não só avalie o aluno. É importante que o profissional do AEE não só queira estimular e observar como essa criança está aprendendo, mas é importante também que o professor de sala de aula e que o professor do AEE se autoavaliem. Ação, reflexão, ação. Não está funcionando. O que eu devo fazer para mudar esse processo? Será que é ele ou é a forma como eu estou conduzindo o processo? A LDB 9394/96, ela defende no seu artigo 8º que as escolas da rede regular de ensino devem prover e prever na organização de suas classes comuns flexibilização e adaptações curriculares. Lógico que a gente vai entender que isso consiste em considerar o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos, especialmente dos alunos que necessitam desse suporte especial. Isso tem que estar em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitando aí a frequência obrigatória. A gente falou nesse sentido de estratégias necessárias quando os alunos apresentam dificuldades para aprender, seja estratégias de grande porte, adequação curricular de grande porte, que não depende do professor, depende da esfera governamental, e adequações curriculares de pequeno porte, que dependem apenas da postura do professor. Isso também está associado ao trabalho do AEE, no sentido de participar com esse professor desse momento de planejamento, trazendo dicas e orientações de como isso melhor pode ser conduzido. Essas adaptações curriculares ou adequações curriculares de pequeno porte, elas vão de encontro direto ao que a gente compreende como modificações menores de competência específica do professor, que são pequenos ajustes nas ações planejadas, durante aquele processo de manejo em sala de aula. Então, isso acontece o tempo inteiro e é importante que a gente considere algumas situações necessárias nesse processo. O professor deve promover adaptações que favoreçam a todos os alunos. Nesse sentido, o planejamento deve considerar a diversidade humana, a organização do espaço, e dos espaços físicos da sala de aula, a seleção, adaptação e utilização de equipamentos e mobiliário de forma a favorecer a aprendizagem de todos os alunos, levando em conta as suas particularidades. O planejamento das estratégias de ensino, que pretende adotar em função dos conteúdos trabalhados, e a pluralidade metodológica, tanto para o ensino quanto para a avaliação, além de possibilidade de flexibilização na temporalidade. Então, diversos recursos podem ser usados tanto em sala de aula quanto no atendimento, entendendo que isso pode complementar ou suplementar o processo de ensino e aprendizagem dos sujeitos considerados público-alvo da educação especial. Ok? Esse foi mais um vídeo da série AEE. Em breve, mais um vídeo para vocês. Abraço.